Então, bom dia, né? Bom dia a todos vocês. Estamos começando mais uma semana de aula, então nós vamos lá. Na semana passada, né, nós começamos aí o nosso módulo 2, no qual nós estamos falando dos contos em prosa poética, né, dos textos narrativos, utilizando aí a prosa poética. E nós vimos, né, lá na questão da linguagem do texto, alguns elementos deste texto. Vamos pegar aqui, então, nós vimos alguns recursos que são utilizados dentro da linguagem do texto. Palavras cuja escrita contém outra palavra, como a gente viu, né? Uma palavra dentro da outra. Isso é um recurso utilizado. Ele vai provocar sonoridade dentro do texto. Palavras com sonoridades bem próximas, que no caso das rimas, enganar e esganar, encolher e escolher. Repetição de palavras ou expressões, então, dentro do mesmo parágrafo, dentro da mesma oração, uma palavra ela se repete várias vezes. E a repetição de letras do mesmo som, como a gente viu aqui, a sabedoria do vento mandou o sabiá para o espaço. Então, os sons da letra S e da letra B, aqui é muito repetido dentro deste trecho. Então, observe que é um recurso também utilizado na prosa poética. Então, dentro do texto poético, que é um texto literário, isso é um recurso, né? Se utiliza como recurso isso. As rimas, a repetição de uma palavra, a sonoridade. Então, observe que quando a gente ia lendo o texto, o sabiá e a girafa, a gente via nele uma musicalidade dentro do texto. Isso é um recurso para o texto literário. Quando se trata de um texto não literário, por exemplo, numa redação, quando a gente vai dar a nossa opinião sobre alguma coisa, isso deve ser evitado. Então, é bom a gente sempre dizer isso, né, para não confundir. Então, nós estamos falando aqui de textos narrativos, de contos, textos com poesias, textos poéticos. Então, isso é recurso. Porém, em um texto, né, no qual é uma redação, a gente vai dar a nossa opinião, é um texto dissertativo, isso não deve ser utilizado. Então, aí ficou a questão 4 para vocês responderem. Queria encolher a dor de não escolher as palavras. Queria desemudecer. Então, outro recurso utilizado pelo autor é a criação de outras palavras. Então, dentro da língua portuguesa, nós temos, né, eu acredito que vocês devem se recordar quando vocês estudaram lá prefixo e sufixo, né, e o radical da palavra. Então, a palavra ela tem o seu radical, é a parte principal, e aí depois tem um sufixo, aquilo que vem depois, e o prefixo, aquilo que vem antes. Então, na língua portuguesa, a gente tem esta liberdade da criação de novas palavras. E o autor, ele utilizou isso como recurso. Também, existe um poeta, Guimarães Rosa, ele tem muitas obras que a criação de novas palavras é muito grande. Ele é um autor considerado assim, criador de muitas palavras em seus textos. E aí, nós temos a palavra desemudecer, que é uma palavra inventada pelo próprio autor, né? Desemudecer, ou seja, deixar de ser mudo, né? Ela era muda e deixou de ser muda. Então, localize ou no texto outra palavra inventada e o termo com o qual ela rima. Então, a palavra é dó, ré, mi, fava, que rima com teimava. Então, no dicionário da língua portuguesa não existe essa palavra. É dó, ré, mi, fava, que rima com teimava. Certo? Então, aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui, vou colocar isso aqui que é melhor.
Não quer ir. Deixa quieto. Então, é isso aqui, né? Dó, ré, mi, fava, que rima com teimava. Então, agora nós vamos trabalhar com os sentidos do texto, né? Alguns termos, né, que nós temos lá, que vão trazer os sentidos do texto. Então, além de brincar com a sonoridade das palavras, o autor do conto também brinca com o sentido que elas podem ganhar dependendo do contexto. Então, o que é o contexto? É a palavra ali dentro daquele texto. O que ela significa ali naquele momento? Então, a palavra, ela tem o seu significado, só que dependendo do contexto, ela vai ter um significado específico. Se você pega o dicionário da língua portuguesa, existe lá vários números, né? De quando você vai olhar o significado, existe vários números. Então, aquela palavra, ela pode significar várias coisas. Aí, no contexto, ela tem um daqueles significados, né? Ou dois também, ou mais significados, a depender do contexto. E não para por aí. Expressões populares, provérbios e trocadilhos também o ajudarão a construir o texto poético que narra a história da girafa e do sabiá. Então, vamos ver. Então, além de ele utilizar a questão da polissemia, que, né, a multiplicidade do significado das palavras, ele também utilizou de expressões populares, de provérbios e dos trocadilhos. Então, primeiro aqui a polissemia, os múltiplos sentidos das palavras. Então, como eu disse, uma palavra, ela não tem só um significado, ela tem vários significados. Então, isso a gente chama o quê? De polissemia, né? Os múltiplos, os vários sentidos das palavras. Então, as palavras, elas podem ter diversos sentidos, dependendo de como são empregadas. Releia o trecho reproduzidos a seguir, observando o sentido das palavras em destaque. Sonhos também havia asas arranhando a barriga das nuvens, voos atravessando a manhã vazia. Mas entre as trapaças da brisa, o sabiá não sabia. Então, confira algumas possibilidades de interpretação do sentido da palavra asas nesse trecho. Então, asas, aqui. Primeiro sentido, encostar as asas nas nuvens. E o segundo sentido, voar muito alto, voar tão alto quanto as nuvens, voar até chegar perto das nuvens. Então, temos aí dois sentidos. Converse com os colegas sobre os possíveis significados dos trechos reproduzidos. Dias de sonhos rasantes, noite de sonos arrasado, molhar as tardes de poeira, mas a voz não derramava. Então, qual é o sentido, o significado disso aqui, né? Produzidos, que nós temos aqui. Dias de sonhos rasantes, noites de sonos arrasada, né? Molhar as tardes de poesia, mas a voz não derramava, né? Então, no sentido de algo imediato. Então, algo assim que a gente pode relacionar aqui, dentro desses trechos, né? Sonhos rasantes, né? Sonhos, vamos dizer assim, poucos sonhos, um sono arrasado, talvez também pesadelos, então uma noite muito triste. Aí outro recurso que o autor utilizou foram as expressões populares. Então, algumas expressões ganham no mundo. Ninguém se lembra quem disse primeiro. Às vezes nós as repetimos sem refletir muito sobre o seu sentido. Elas, em diversas situações, nos ajudam a dar um colorido ao que dizemos. São exageradas, são um pouco engraçadas, ligadas mais à oralidade, variam de região para região. Então, nós temos algumas expressões populares, algumas frases, que elas não têm dono. Então, todo mundo diz isso, né? Todo mundo utiliza isso. Isso não é uma frase sua, né? Então, é uma expressão popular. Então, todo mundo usa, todo mundo diz isso. Não se sabe quem é o autor, quem foi que disse primeiro. Mas ganhou o mundo, ganhou a boca de todas as pessoas. Aí nós temos assobiava que eu nem te conto, né? Então, a expressão que eu nem te conto é uma forma popular de mostrar a grandiosidade do que aconteceu, nem te conto.
Não é assim que a gente diz, né? Aconteceu uma coisa, ele nem te conta. Então, o exagero do acontecimento assobiava muito, demais. Então, no conto, qual é o sentido, qual é o significado das expressões destacadas a seguir? Nunca teve o prazer, não foi apresentado. Então, não foi apresentado, o que que significa? Uma coisa que não é apresentada, ela é o quê? Se não foi apresentado, ele é... Todo mundo até ria, mas no fundo, né, já sabia. O que que significa no fundo? No fundo mesmo. Sem um fio de voz. Uma pessoa sem um fio, sem um fundo de voz, o que que ela é? Os dois no mesmo pé. Então, no mesmo pé, significa o quê? Estão todos na mesma? Então, provérbios. Outro recurso são os provérbios ou ditados populares. Então, assim como as expressões populares, né, que são falas aí, também existem os provérbios e ditados populares, que não existe dono. O dono dele é o folclore, né? No folclore, quando a gente estuda folclore, é que a gente estuda muitos dos ditados populares e os provérbios. E aí o autor, ele utilizou desse recurso. Então, quem vê cara não vê coração. Quem conta um conto aumenta um ponto. Talvez você reconheça frases como essas repetidas por muitas pessoas ao longo do tempo, trazendo conselhos, observações sobre o comportamento humano, são os provérbios ou ditos populares. Água mole e pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, esses são provérbios. Desses provérbios, a diferença dos provérbios para as expressões populares é que nos provérbios ou ditos populares, a gente sempre vai tirar uma lição de moral, a gente sempre vai tirar um ensinamento, certo? Enquanto nas expressões vai ser mais algo de exagero, né? De tornar algo exagerado, quando você está falando, humorizar, criticar. Então, é diferente, tem essa diferença aí. Então, mas o velho deitado dizia, filho de peixe, peixinho é. Qual é o sentido no texto desse ditado? Então, lá dentro do texto, o que isso quer significar, né? O autor, ele utilizou essa expressão em que sentido? Qual é o sentido que ele dá lá? Número 2. Que ditado popular poderia resumir o final do conto lido neste capítulo? Assinale a alternativa que justifica sua escolha. Então, qual é o ditado popular poderia resumir o final do conto lido neste capítulo? Então, qual desses aqui, A, B, C, D ou E, resume o conto que nós lemos? De pequeno é que se torna o pepino, mais vale um pássaro na mão que dois voando. Quem não tem cão caça com gato. Pior a emenda que o soneto. Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, qual desses aqui poderíamos concluir o conto o Sabiá e a Girafa? Você vai depois justificar, né, o porquê você escolheu, né, um desses textos aí. Trocadilhos. Trocadilhos são jogos de palavras que apresentam sons semelhantes, mas que têm significados diferentes. Com a atividade a seguir, você vai rever alguns trocadilhos usados na história que você leu. Então, trocadilho são palavras que têm os sons semelhantes. Então, não importa se é na rima final da palavra ou no início também da palavra. Então, elas têm os sons parecidos, porém os significados diferentes. Então, utiliza-se ali essas palavras, né, fazendo um jogo de palavras de sonoridade dentro do texto. Aí nós temos, releia os trocadilhos empregados no conto e responda a que expressões ou ditos populares eles estão se referindo. Então, cantava que eu nem te canto. Então, a que expressão? Esse aqui é aquela expressão que nós vimos lá no início, né? Que eu nem te conto. Então, observe que ele colocou eu nem te canto. E, na verdade, a expressão é que eu nem te conto. Essa é a expressão popular. Então, observe que o autor, ele fez uma troca aí na palavra, né? Que eu nem te canto, porque eu nem te conto, que seria a expressão popular. Entenderam? Então, nós temos aí outros, né?
outras expressões abaixo para a gente poder ver. Então, essa letra A refere-se eu nem te canto, refere-se eu nem te conto. Mas o velho deitado dizia. Então, o velho deitado refere-se, o velho deitado refere-se a qual expressão popular? Desgosto não se discute. Como é essa a expressão popular? Então, observe que o autor ele foi modificando algumas palavras para dentro do seu texto, certo? E aí, seguindo, nós temos novamente que se trata de uma narrativa. Então, toda narrativa, ela vai ter o que? Os seus momentos. Então, existem os elementos da narrativa e existem os momentos da narrativa. Então, quais são os elementos da narrativa? Narrador, personagens, que é quem escreve a história, quem conta essa história, quem participa dessa história. Então, nós temos o narrador e o personagem. E os personagens. Nós temos o espaço aonde ela acontece. Nós temos o tempo quando ela acontece. E nós temos o enredo, que são as ações. Então, aqui nós temos os momentos da narrativa, que é o enredo. Então, o enredo é um dos elementos da narrativa, e dentro do enredo nós temos os momentos da narrativa. Então, o conto Sabiá e a Girafa está escrito em prosa, isto é, está organizado em frases que agrupadas formam parágrafos. Observe novamente o texto e responda. Quantos parágrafos você encontrou? Então, você tem que olhar todo o texto, todas as 3 partes. Conta todos os parágrafos. Quantos parágrafos nós temos em todo o texto? O autor do conto dividiu em 3 partes, intitulado cada um. O Sabiá, a Girafa e o Sabiá e a Girafa. Com base no que você já sabe sobre os momentos que estruturam uma narrativa, faça o que se pede a seguir. Leia os quadros abaixo e complete-os indicando em qual das 3 partes do conto são desenvolvidos os momentos da narrativa. Indique também o número dos parágrafos correspondentes. Então, aqui, a gente vai colocar a ação, resumido, né? Não tá vendo que o quadrinho, ele não cabe tudo, mas aqui, ó, o sabiá não avoa, tá vendo? Colocou de modo resumido. Então, nos momentos da narrativa, nós temos o quê? A situação inicial, que é aquela situação de equilíbrio, onde tudo está bem. Depois nós temos o conflito ou uma complicação. Então, toda história, para ela ser desencadeada, tem um problema, né? Senão, não teria graça a gente contar uma história onde tudo está bem, não passaria da situação inicial. Então, existe um conflito, que é um problema, uma complicação. Depois disso, vem um momento de suspense, que é o clímax. Então, aquele momento de suspense dentro da história, todo mundo quer saber o que vai acontecer, o que aconteceu depois, né? Como foi que se deu ali a resolução daquele problema. E, por último, a gente tem um desfecho, que é a conclusão de tudo. Como foi que tudo se resolveu? Como foi que tudo terminou? Né? Bem, mal, tranquilo, cada um foi para sua casa, assim, né? Aí, como diz as histórias, os contos ruins, que vai dizer, né? E todos viveram felizes para sempre, né? É a maioria dos desfechos dos contos de fada. Então, aí nós temos, na situação inicial do sabiá e da girafa. Do sabiá, o sabiá ele não avoa. Então, essa é a situação inicial do texto do sabiá. Então, ele não avoa. Então, observe que está bem resumido. Isso está onde? Do primeiro ao 4º parágrafo. Então, do primeiro ao 4º parágrafo, está dizendo isso, que o sabiá ele não voa. Então, é lógico que tem várias coisas, né? Tem toda uma história, tem toda uma introdução, contando tudo, mas o elemento principal é esse. Da girafa, a girafa não fala. Em quais os parágrafos está isso? Do primeiro a qual parágrafo? Você vai colocar aí, você vai registrar, contando lá os parágrafos. Do primeiro, não. É do 12º, né? Que o texto da girafa começa no 12º. Então, que no caso é a segunda parte. Então, aí está no 12º até qual parágrafo? O conflito. Qual é o conflito do sabiá? Então, aqui existe um problema. Qual é o problema do sabiá? Então, o sabiá não avoa,
é a situação inicial. Depois disso vem um conflito. Qual é o conflito? E esse conflito está em quais os parágrafos? Você vai colocar de tal a tal. No conflito da girafa nós temos, a girafa queria cantar. Então, este é um conflito, este é um problema. Como é que alguém muda pode cantar? Então, a girafa, ela queria cantar. Então, observe que aqui a gente tem um conflito. Aonde está este conflito? Em quais os parágrafos? De tanto a tanto você vai colocar. O clímax, que é o momento de tensão, o momento de suspense. O sabiá e a girafa. O sabiá e a girafa se encontram, um chora e o outro se lamenta. Estado do 21º até o 23º parágrafo. E o desfecho, qual é o desfecho de toda essa história? Observe que nós pegamos a situação inicial de um, a situação inicial do outro, o conflito de um, o conflito do outro, juntos aqui lá no segundo, no terceira parte do texto, a gente teve o clímax, né? E depois, qual foi o desfecho da história? Do 24º ao 28º, você vai resumir o desfecho da história aqui. Então, concluindo, conto em prosa poética é uma narrativa em prosa com recursos da linguagem poética. Então, quando a gente fala de prosa, nós estamos falando de parágrafos, textos escritos em linhas contínuas que formam os parágrafos, ao contrário dos versos e das estrofes. Então, aí nós temos um texto em prosa. A intenção do conto em prosa é entreter, divertir, contar uma história, fazer jogos de palavras que aproximam a prosa da poesia. A linguagem tem sonoridade, que é na questão de rimas, tem jogo do sentido das palavras. Na construção, nós temos vários os elementos e os momentos da narrativa, os elementos narrador, personagens, espaço, tempo, enredo, os momentos da narrativa, situação inicial, conflito, clímax e desfechos. E os leitores é para quem gosta, né, desse tipo aí de leitura. Certo? Então, façam as atividades, né? Boa atividade para todos vocês e a gente retoma, né, lá no grupo para poder fazer a correção deste exercício.